Conecta e Multicoga. O multiverso nos conecta. Estamos de volta com o Multiverso na 92 Rock Pop Multiverso nos conecta. Muito obrigada pela companhia. 5h25, temperatura em Criciúma, qual foi mesmo, Lê? 26? 26 graus, né? Hoje é o outono, o primeiro dia de outono, mas já o amanhecer foi geladinho, hein? Graças a Deus. Eu já senti um cheirinho de inverno quase chegando. Melhor estação. Todas são boas. Todas são boas. Outono é melhor. Tudo é bom. Vamos curtir o momento. Tem mensagem chegando, 984410010. Quais são? Já vou abrir com ele, né? Arildo, fala, meninas. Chegamos quase no final da semana, então. É sem isso aí. Sapinhos, ó. Ontem eu não pude mandar áudio pra vocês, porque eu tava na correria aqui, mas hoje eu não podia deixar passar. Beijo no coração de vocês aí, meninas. Ginei, muito obrigada, viu? O carinho de vocês, não importa quando, é sempre importante. Mas tem mais interação, né, Ale? A nossa galera é fé. Temos o boa tarde do Arildo. Ô, Arildo, boa tarde! E temos, um boa tarde, Jique Koga, Flávio de Sangão por aqui. Tô de cama devido a um acidente de moto, mas estou bem ouvindo sempre vocês. Beijo, querido. Melhoras pra você, vai dar tudo certo, viu? Por favor. Se cuida. Ou escuta a gente, que já é um bom remédio. Assim a gente espera. A gente tenta, né, galera? A gente tenta. 984410010. A gente tenta. De novo, né? Tá chovendo aí? É que não tá chovendo. Flávio Filho Cast. Não tem... Flávio, quando... Já tornou sobrenome já, Flávio Filho Cast. Agora a gente já tá aqui, a gente vai fazer um debate bem legal no programa de hoje. Nós vamos falar aí do podcast do Flávio. Mas assim, quando eu falo a frase, tá chovendo aí, eu não consigo deixar de imitar aquela senhora. Tu lembra do meme? Tá chovendo aí tá chovendo. Eu não consigo falar normal. Tá chovendo aí, estilo Gica, vai lá. Vou falar estilo Gica. Tá chovendo aí? Ai, que sem graça. O legal é falar. Mas é meu oestino, né? Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Gringão. Ô, Nene! O Nene é da Vó Sovelina, como é que é? O Morro da Vó Sovelina. Pra mim, cara. Lá vem o Marco. O Marco da Vó Sovelina. Como é que deve estar o Marco lá do carrinho? Tá grandão já, deve estar grande, né? Uma boa, hein? Dá uma grandão. Pesquisada pra saber onde é que ele tá. Né? Como é que ele tá? Se de repente ele virou influencer, se ele começou a ganhar dinheiro vendendo carrinho de mão, né? Isso aí. Mas meninas, de antemão quero agradecer o espaço. Vocês são uma admiração pra mim, são espelhos também. A Gica, a gente não tem uma relação tão próxima, mas a gente acompanha, né? Então, às vezes vê na TV, ouve na rádio, sempre quando eu posso, tô ouvindo o programa Multiverso, né? Muito obrigada. E é uma satisfação tremenda estar aqui hoje. Uma honra, a honra é minha. Eu já trabalho com Flávio Pai. O Flávio Pai é um dos dinossauros aí da rádio. Ele é uma grande inspiração para todos nós, né? Já por 9 anos trabalhei como diretor aqui na Transamérica, antiga Transamérica, aí saí, dei uma pausa, fui pra TV, depois voltei pro rádio, porque é o que eu amo mesmo, né? E mais uma vez tá com o Flávio, e agora te conhecer. E outra, descobri que você tem muitos talentos aí, herdou do pai, né? A parte da comunicação. Então, eu tenho uma honra, viu, de estar te recebendo aqui hoje. Ô, Gica, eu digo que eu fui criado nos corredores da Rádio Araranguá. Não é? Então, desde pequenininho, a gente com o Jairo Silva, com o Saulo. Olha só. Com grandes pessoas que passaram lá, né? Jornalistas, o próprio seu Evaldo, o Ricardo, maravilha. Então, a comunicação, eu fiz faculdade de contabilidade, trabalhei 2 anos em escritório, mas eu disse, não é isso que eu quero. Essa não é minha praia, não. vamos pra outra praia, porque, né? E ele já é bem sucedido, e isso prova o que eu já trouxe aqui no programa uma vez, que jornalista pode saber de números, porque você era bom em contabilidade? Eu sou bom em exatas. Então ele é de exatas, né? Eu sou. Porque na contabilidade... Eu sou de exatas humanas, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com outra. O cara pode ser bom num e pode ser bom no outro também. Não é? É que nem aquele lance. A turma fala, tu gosta de cavalo, gosta de praia, gosta... Tá, por que não pode gostar? De tudo. Né? Ô Flávio, agora me conta. É o multiverso, né? É o multiverso. Multiverso. Na contabilidade, 1 mais 1 não é igual a 2. Por quê? Depende, né?
Depende muito do cliente. A conta da contabilidade. Não, vocês não me entenderam. É que uma vez eu fui tentar fazer um concurso. Mas é pra quem? Pra Receita Federal? Não. Ó, vamos explicar. É porque tem tantas variáveis e isso eu fiz com aquela contabilista que veio aqui. Toda contabilista que vem aqui, você faz essa pergunta. É porque assim, ó, eu fui fazer um concurso, eu sempre fui muito boa em matemática, mas boa assim mesmo. Só gabaritei vestibular e só tirava 10. Eu fui fazer um concurso e tinha contabilidade no concurso. Eu disse, poxa, que legal, não vou nem estudar, vou tirar de letra. Cheguei lá, Flávio, meu Deus, 1 mais 1 não é igual a 2, é porque tem variantes, é o que entra, o que sai, é o passivo, o ativo, é umas coisas muito loucas, é nesse sentido. Vocês já tiveram mente poluída e pensando em outra coisa. Eu não pensei em nada, Gisele. Eu acho difícil, só isso, tá bom. Eu tô aqui só tentando entender. Mas voltar ao assunto, vamos contar do teu podcast. Desde quando você tá com o seu podcast? Então, Chico, vamos voltar um pouquinho... Mais no tempo, No vamos lá. tempo. Volta ali pro corredor da Rádio Araranguá. Então, a gente estava ali no corredor, né? Não, mas vamos assim, ali... depois de um tempo, eu morei em Florianópolis, voltei. E quando eu voltei, o Sr. Evaldo tinha adquirido o Canal 20 lá em Araranguá. Sim. Aí ele não tinha interesse de tocar e ele passou isso pro pai e pro Zé Luiz. E os dois também tocaram um tempinho, daí me chamaram, a gente não tem interesse, vai dar isso aqui pra ti tocar. E aí ali eu comecei com produção... Audiovisual, 2010 ali, naquela época. E tinha bem pouca coisa assim de produção na cidade e tal. E comecei a me introduzir nesse meio, né? Então, desde aquele tempo já vem de produção cinematográfica, a gente vem fazendo institucional para empresa, programa de televisão. Então, as coisas bem... E aí eu comecei, tava fazendo faculdade ainda também, e isso paralelo, né? E depois da faculdade eu me formei e trabalhei no escritório, não quis mais e tal. E chegou um tempo da produção que eu digo, mas eu tenho que inventar alguma coisa para mim, eu tenho que, sabe, o meu nome e tal. E na pandemia teve esse lance do podcast, ficar bem alta nesse lance de podcast, muita gente fazendo podcast, e, eu tenho a faca e queijo na mão, eu vou lançar um podcast. Vou lançar um podcast. Aí o pessoal, mas tu não tem experiência, não sei o que, eu vou ter experiência a hora que eu começar. Aí comecei, mas o primeiro já foi sucesso, o primeiro já bombou. Mas a ideia foi sempre contar histórias? Você sempre porque nos documentários, no que você fazia, sempre era contação de história. Eu acho que nosso ramo de comunicação é contar história, independente do... Mas tem que a gente é um contar, meio pro pessoal contar suas histórias, mas se a gente né? não for um bom mediador, a história não fica boa. Com né? certeza. Tem isso, tem que conduzir, não tem que conduzir. Só voltando à questão da televisão, antes de falar mais, né, de esmiuçar a questão do podcast, né? Você fez esses documentários maravilhosos. Quantos documentários que você tem de produção? Eu perdi as contas já. Uau! Fazer um documentário não é fácil, né? Você tem que ter um trabalho de pesquisa muito grande, captação de imagens, eu tenho direção, roteiro. Eu tenho documentário na área cultural, tenho... a gente fala em área artística também, né? Que é parte de teatro, de TV, cinema. Tem um de esporte radical, tem um documentário. Sobre o que é? Qual esporte? O esporte radical, eu fui 2 vezes pro deserto do Atacama já gravar 2 expedições de voo livre. Uau. Que é a região de Iquique lá, é a região como se fosse o Havaí do surf, ou a Disneylândia do voo que eles falam. Né? Então é o melhor pico de voo do mundo, dá voo todo dia, tem os lugares certos já, de manhã dá nesse lugar, de tarde dá naquele. Então eu já fui 2 vezes pra lá, a gente fez documentário, 2014, 2015. E você, qual era o seu papel, Flávio? Nos documentários, você fazia produção? Não, fazia tudo. Tudo? Eu era videomaker daí. Daí lá eu tinha que... Sobe os créditos, tá lá, Flávio Filho, Flávio Filho. Um pouco do pós ali, da pós-produção, quando a gente traz esse material pro Brasil depois pra... fazer, aí tem alguns auxílios, né? Parte gráfica, parte de animação gráfica ali, VFX também, né? Mas, enfim, lá captação, direção, sentar o cara, perguntar o que é, e aí já começa a história. Não, qual é o sentimento que tu tem de estar aqui no deserto, né? Porque foram viajar pessoas lá de 25 anos, tinha um senhor de 80 anos voando. Olha. Legal. Então cada um tem uma história, né? E o que tu veio fazer tu parar aqui, como é que tu se sente? Então é interessante, né?
Então, olha o legado que você... Já parou pra pensar o legado que você tá deixando? Porque são muitas histórias, né? Você eterniza histórias através do seu documentário. Você já tinha parado pra pensar? Então, eu vim conversando com o Galdino. O Galdino tá aqui no estúdio com a gente, tá fazendo imagem. Os últimos 2 documentários que nós produzimos foi pela a Lei Paulo Gustavo, né? Então a gente produziu o Sabor de Ilhas e o Curas Populares. O Curas Populares, o que é o documentário? O Curas Populares, ele fala das benzedeiras, das curandeiras locais, das raizeiras. Então eu fui resgatar... Tudo lá de Araranguá, da região da beira do rio. Né? Não da beira do rio, né? Beira do rio, já dava romantizada, imagina elas lá, mas não. Eu não entendo. Já era da cidade, do perímetro, né? Do território aranguaense. Sim. E aí tem esse negócio de pesquisa, né? Sim. Primeiro começa a pesquisa, depois bolar o roteiro, depois o que a gente vai captar, qual é a essência que a gente quer buscar dessas pessoas, né? Pra transmitir. Porque ali tem muita coisa, né? Tem crença pessoal, tem história, né? Muita história. Tradição. Daí... Que vem dos nossos antepassados que chegaram aqui. Exato. Aí o que entra? Entra um sociólogo, foi entrevistado. Parte, né? O cara é doutor, dá aula de medicina, ele dá aula no curso de medicina na UFSC. E uma mestre em química. Também entraram dentro do documentário, que daí entraram com a parte científica, né? Mas com a parte de ciência e tal. Porque mesmo dentro da ciência e da cultura popular tem um abismo, né? Sim. Eles não se conversam geralmente. Não, discordam, na verdade, né? E como é que faz pra assistir o teu trabalho? O meu trabalho tem muito canal no YouTube. Mas o seu Instagram, então, eu acho que lá você divulga, né? No meu Instagram, o projeto que hoje tá mais em ênfase é o Flávio Filho Cast, né? Tá. E o que a gente faz dentro do Flávio Filho Cast? A gente entrevista algumas personalidades da nossa cidade. É semanal, né? E da região, toda terça, das 19 às 20 horas. E lá a gente bate um papo, que nem a gente tá batendo aqui. É bom, né? É bom demais. É bom, né? E por falar em bom, a gente tem intervalo, que também é muito bom. Já chegou o intervalo? Já, curta o nosso intervalo. Vocês param de vender comercial. Graças a família Multiverso só... Aí é briga de família. Eu tô pedindo pra parar e eu tô pedindo pra vender. Tá bom, o pai vai te puxar a orelha quando chegar em casa. Intervalo e voltamos já. Agora na 92, Gica e Koga, no Multiverso. Uou, estamos de volta com o nosso Multiverso na 92. A Pop Multiverso nos conecta. Quinta, 20 de março, primeiro dia de outono, um mês da Páscoa. Dia Internacional da Felicidade. E o Flávio Filho Cast conosco aqui. Tá bom demais. Sério? Dia Internacional da Felicidade? Da felicidade. Tá feliz? Felicidade. Boa. Olha o time aí, a felicidade. Não, mas a gente entra com boa tarde, gente linda, da Gica. Aí pronto, não precisa de música. Não, o sorriso das duas já mata. A Gica é a felicidade ambulante. Não, nem sempre, mas Ricardo aqui ficou sim. esperando você chegar hoje antes. Olha só, sem a dose legal, de felicidade da Gica, não ia ter rádio. Nossa, eu até emocionada, viu? Meus olhinhos encheram de lágrimas. Mas Flávio, conta aí, você já contou um pouco da sua história, parte dos documentários. Como é que tá? São 3 anos aí de podcast, isso, né? A sensação, assim, e que eu digo sensação não é uma pergunta clichê, viu? É a pergunta de, assim, de poder estar todo dia contando, ou toda semana contando história, mostrando as histórias. Então, Gica, eu gravei eu fiz ao vivo essa semana o 147. São 147 semanas consecutivas, sem falhar uma. O único que foi gravado foi da Koga. Porque por causa do horário. Porque eu fui viajar. Tu, não foi nem ela. Eu fui viajar, daí eu disse, a gente não pode falhar uma terça. Então vamos deixar gravado. É sempre ao vivo? Ao vivo, só o da Koga. Da Koga que não. Então é 146 programas ao vivo. 47. 46. O 47 da Lé foi gravado. Só não foi ali. Tá bom, mas não teve corte. Não teve corte, foi certo, sem corte. E daí você faz então na plataforma, no YouTube? YouTube e passa na rádio também. Na rádio, eu acho que esse é o grande diferencial do meu podcast, que também passa na rádio. Na Rádio Araranguá. Isso, na 95. E ao vivo também? Lá?
Lá ao vivo. Ao vivo também? Ao vivo. Ao vivo com imagens, tá? Com imagens. Uau! Rádio Araranguá, que é a nossa co-irmã, que é a grande referência do sul de Santa Catarina, que tá há tanto tempo fazendo um jornalismo diferenciado, né? E eles são realmente referência, né? É 75, eu acho. 76. 76 anos. Então você tá ao vivo. Então, na verdade, é multi, né? É multiverso. É multi Flávio Filho Guest. Dá pra botar aí, ó, nos 200, quem sabe tu acrescenta esse nome. Vai lá no 200, Chica. Eu tenho que ir lá, eu É tenho que ir lá. rapidinho, não, é rapidinho pra chegar no 200. Eu lembro que o Galdino trabalhava comigo no 100, no 100 a gente tem que fazer um especial, passou o 100 Vocês nem viram. Não. Ô Flávio, como é que você faz a produção? Você vai deixando fluir ou você faz uma pesquisa prévia da pessoa? Como é que é? Não tem pesquisa. Não tem, é na hora, a pesquisa é um bate-papo e que a pessoa quiser falar, frila. vou falando. Não que ela Vamos quiser lá. falar também, mas... Você me convidou. Você me convidou. Vamos fazer uma prévia aqui, vamos ver se eu aceito. Vamos lá, começa aí comigo. Colocou, não colocou. E hoje o Flávio Filho Cast traz aqui a Gica, porque eu não sei teu nome completo. Gisele Descosque, pode ir Gica. A Gica. Gica, eu quero que tu conte um pouquinho da tua história, onde tu nasceu, quem é teu pai, a tua mãe, como é que foi a tua infância. Dá um release pra nós. Era uma vez. Agora conta, porque muita gente não sabe onde você nasceu, né? Eu nasci em Anápolis, Goiás. Eu sou goiana. É goiana, você tá nele. Lá perto da terra do tomate, né? Do Tomatópolis, terra do Leonardo, a galera toda lá. Mas eu nasci por acaso lá. Minha família é toda aqui do sul, de Forquilinha, né? Alemão, Tiscoski, o Gomes também aqui da região de Tubarão, né? De Lisboa, vem dos Açores ali, pararam ali. Mas eu nasci por acaso, porque meu pai trabalhava na Secrisa, lá tinha uma perna da Secrisa, que era semina, e eu nasci lá, tal, eu e minha irmã, e beleza. Até quantos anos você ficou? Fiquei até os 3 anos, depois com 7 anos voltei pra visitar. Mas assim, eu tenho memórias lá de Brasília, eu cheguei a ser internada no hospital, que memória ruim, né? Mas eu fiquei doente lá, daí eu lembro da igreja de Brasília, a nossa catedral lá, eu lembro que eu fugia, olha, até os 3 anos, eu fugi de casa e fui pra parar na Avenida Brasil, lá de Anápolis. 3 anos? 3 anos de idade. Antes, a mãe disse que lá é muito calor, só usava calcinha, saía correndo por... Mas já era Gisele Tiscoski desde criança. Eu tenho algumas lembranças assim, mas enfim, legal. Gostei da primeira pergunta. Não, e me diz uma coisa, quando veio pra Criciúma, como é que foi a tua introdução aqui, teus amiguinhos? Lembro da Avenida Centenário, primeira coisa que eu lembro de Criciúma aos 3 anos, Avenida Centenário. Olha que interessante, né? Eu tenho essa memória. E depois tudo certo, evoluí normal. É que minha família é toda daqui, né, Flávio? Então tudo certo. E gostei, hein? Como é bom recordar, né? É bom. É bom. E sabe por que é bom me recordar? Porque a gente vai exercitando e vai lembrando de coisas que você não para ficar pensando toda hora. Mas esse é o X da questão. Eu vou criando intimidade contigo, entendeu? Boa. Aí tu vai, com base naquilo que eu vou falando, tu vai me perguntando. E dentro do que tu vai respondendo, eu vou puxando fragmentos. Não, dá pra fazer uma pergunta aqui, dá pra fazer outra ali. Então, por isso que não é linear, né? Você não segue uma linha, você vai construindo na hora. O linear é a minha metodologia, né? Sim, mas, o assunto não é um só. Mas eu também tenho. Quando eu não conheço o assunto, eu tenho essa técnica também. Então já estamos falando de técnicas de entrevista. Exato. Eu tenho um livro muito legal de uma apresentadora de televisão dos Estados Unidos lá que tem técnica de a arte de entrevistar o nome. E quando você não conhece nada da pessoa, uma dica que eu dou é começar pelo linear, assim como o Flávio, eu faço igual. A partir daí a gente vai criando elementos, a gente vai vendo emoções, a gente vai podendo construir. Tu viu que ela falou do pai? Ela repetiu umas 3 vezes o lance do pai. E eu ia chegar no meio e ia dizer assim, tá, e o teu pai? O que teu pai significa pra ti? Sim, aí você vai indo, já indo mais mais puxando pro íntimo, né? Isso. Não fica tão na superfície. Isso você vai aí. transitando. Quando você sabe mais, às vezes o foco é a profissão, ou enfim, daí você vai, né? Mas assim, eu tenho muitas histórias, viu? Eu queria ver se você ia conseguir tirá-las. É 1 hora. Mas olha, eu tenho história. Tu tem? Tenho história. E 1 hora vai ser pouco, então. Por exemplo. E o grande sacado do Flávio Filho Cast é que o entrevistado chega lá tremendo, é que nem vara verde, porque eu levo o cara assim que nunca falou em... Eu digo, senta aí, relaxa, velho. Eu fiquei nervosa, tá? Mas eu também fico nervosa. Mas no final tu tava nervosa? Não, né? Mas eu fiquei nervosa, porque é diferente você responder perguntas, né? Ai, muito. Eu não gosto. A gente costuma fazer perguntas. Aqui porque não estava ensaiando, né? E eu falei um monte de coisa que eu nunca tinha falado no ar. Assim, muita gente veio falar, mas eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Eu falei assim, pois é, eu falei. Mas é porque, eu não sei, isso tá em mim já, né? De ir pegando.
até nos próprios documentários as pessoas sentem, nossa, mas me deixa tão à vontade, né? O pessoal, os convidados que vão lá, digo, já terminou 1 hora? Eu digo, pois é, não tava com medo? Acabou o programa. Agora quer mais 1 hora pra poder falar, né? Não, é isso. Eu amo entrevistar. Eu acho muito bom entrevistar. E o que mais te faz feliz sem você estar na rádio, sem estar na comunicação? Já tá te entrevistando, hein, Gica? Ai, eu amo a minha família, né? Sou muito família. Muito família. Meu marido, meus filhos, meu cachorro, praia, natureza. Gosto muito de ficar... E, ó, eu amo a minha privacidade. O meu jeitinho, eu gosto de ficar assim... Mas ser pública, tu gosta da tua privacidade. Amo. É que assim, apesar... Não é o público que me movimenta na minha... Hoje eu sou uma mulher pública, mas eu nunca busquei isso. Mas eu preciso ser para poder me realizar profissionalmente. Eu preciso ser uma mulher pública, né? Tanto aqui no Multiverso como na TV no Ver Mais. Eu preciso ser. Mas eu acho que... Mas eu não... Aquarianos, É isso. Aí vem um pouco do nosso signo, né? Que você entende muito. Ó, o primeiro Flávio Filho Cast na 92 FM. Na verdade, assim, ó, pra fechar a trinca dos aquarianos contraditórios, o Dino Cardoso tinha que estar sentado aqui, né? O Dino Cardoso... O Dino é aquário também? Nossa, ele faz primeiro. Os aquarianjos da minha vida, a Gica e o Dino. E eu agora, né? E você, os 3, pronto. Fechou. Mas vamos lá, mais uma vez. Não, pronto, os aquarianjos da minha vida. Mas já chegou algum momento, por exemplo, você tem 1 hora, né? E como você tá ao vivo também no rádio, não dá pra simplesmente chegar cortar, e dizer assim, gente, acabou porque a pessoa não respondeu mais nada. Quando a pessoa é monossilábica, o que você faz? Tem que fazer pergunta aberta, né? Não pode fazer pergunta fechada. Como? Vamos lá. Pergunta de sim ou não. Mas eles já respondem sim ou não? Qual é o seu nome? Sim? Tu nunca pegou um desses? Não peguei. Nome? Não, mas eu peguei gente que fala pouco, né, Galdino? Já peguei e tirei leite de pedra, né? É difícil, né? Tirei leite de pedra. Mas é que assim, tem pessoas que são muito sucintas mesmo e tudo certo. O problema é que a gente tem que aguentar um programa de 1 hora entrevistando, né? Não, já chegou nos 20 minutos, eu digo, hoje vai ser suado. E tipo assim, dias que eu tava cansado, entendeu? Porque a produção é de dia, às vezes tu pega um dia inteiro, acorda às 5, 6 da manhã, sai fazer produção, eu já tenho podcast fim de tarde, aí tu pega um cara... O cérebro já não tá funcionando muito também. Pega um cara assim que já te alimentou mal, não te hidratou naquele dia... Mas vai, tem que ir. Tá, por que tu escolheu esse palitozinho pra vir hoje aqui? O Lilás? Eu quis estar muito chique hoje pra te receber, né? Porque eu sabia que ia ter iluminação. Que é malandra, eu sabia que ia ter a iluminação especial do Galdino, filmagem. Então, assim, eu vou botar um terninho cinza, né? No estilo bem fashionista, larguinho, meio de mocó, assim, sabe? Mas eu já peguei gente, Dica, de só dar boa noite, né? Só boa noite? Como assim? Não, e a pessoa só falar boa noite. Dominar 1 hora do programa. Só boa noite e tchau, né? Boa noite, mais uma edição do Flávio Filho Cast. Até a próxima semana, espera pra esse papo, porque tem gente que fala, né? Gosta, né? Sim. O Flávio do Sangão. Peraí. O Flávio do Sangão mandou um abraço do Flávio pro Flávio. Querido, que tá assim em recuperação lá. Beijo, tá, querido. Aproveita pra assistir o Flávio Filho Cast, já tá de cama, né? Flávio Sangão, quem quiser, Instagram, @flaviofilho.cast. Vai lá, já segue o Flávio Filho Cast. Toda semana tem material. Marqueteiro. Ô, Flávio, agora que eu entendi. Agora que eu entendi. Especial. Agora eu entendi. Eu sou meio lenta às vezes. Vai lá. Agora que eu entendi por que você falou que às vezes dá só boa noite. Porque você fez uma pergunta e a pessoa respondeu tudo. Falou tudo sozinho durante 1h30. Isso. Nossa, esses daí também são difíceis. Porque daí tu também quer... Quer interagir? Quer interagir. Quer ter um ponto de corte. Exato, e tu também quer... já ficou enjoado esse papo do cara, né? Porque ele fica sempre na mesma coisa, né? Ficou, né? E daí tu tem que ter um jogo de cintura ali também pra levar ele pro outro lado, né? Mas tudo certo também, Mas faltou né? um assunto ele falar. Porque se você entrar na rede social dele, só tem cavalo. Você é agroboy, é cavaleiro, né? Eu moro embaixo dos cânions. Que paraíso. E é um projeto também, né? É um projeto 10 anos já. 11 anos faz. Conta agora. pra mim então, não tô sabendo. O projeto quem quer curtir já @Refúgio Boca do Tigre. Segue lá. O projeto é uma pousada lá no Jacinto Machado, na comunidade Tigre Preto. Né? Quando eu cheguei nessa comunidade e fui gravar documentário lá. Se apaixonou pelo lugar. Fiz amizade com os locais, né? E disse, eu quero construir uma cabana e não tem um terreno aqui pra te vender e tal. E foi indo, comprei o negócio.
E tô lá, agora tô morando lá há 8 meses já, é um lugar fantástico. Tô começando já a receber o pessoal receptivo de turismo, né? Ai, que legal, Turismo Flávio. regional e assim, é uma paixão estar no meio de animais, né? De cavalo. A minha avó, a mãe do pai, do Flávio Roberto, eles sempre tiveram terra em Esmeralda, na serra, né? Então, as férias de verão, quando eu era criança, eu sempre ia lá pra fazenda, daí era cavalo, cachorro, vaca, a avó fazia muito queijo, então... Que legal. Essa relação com a natureza eu construí na minha infância, né? De estar em contato com a natureza e trouxe isso pra minha vida. E quero transmitir isso para as pessoas, porque o ser humano acabou de deixar o natural, a natureza, né? E as leis naturais para viver no sintético, para viver no automático, para viver... Então a gente tem que dar uma quebrada nisso, né? Se tu puder uma vez por semana descompilar e fugir para natureza, mas é tédio, não sei o quê. Tédio é ficar no celular. Eu tô louca, eu tô muito... Eu ainda falei ontem, eu tô louca para ir fazer exatamente o que você tá fazendo. Né? Me conectar um pouco com a natureza. Eu amo comunicação, amo estar aqui, mas eu queria poder estar ali lá que faz parte do ser também. humano estar conectado com a natureza. A gente que quebrou esse ciclo. Exatamente. Daí o que você vai encontrar no Refúgio Boca do Tigre? Banho de cachoeira, banho de rio. Tem tudo pertinho da tua casa? Passeio ali a das cavalo, cabanas? Passeio a cavalo. Tem café? Cânions. Tem café? Tem café. Ah, então tá. Tem café. Tem meus vizinhos também, tem outras propriedades que também trabalham com turismo lá já, né? Receptivo, café e pousada. Ou seja, vocês estão começando a fomentar um movimento ali de ecoturismo na e um região. ajudar o outro, né? Associação de guias do Tigre Preto, né? Associação que é uma associação mais antiga de guias da nossa região aí. E é isso, cara. Na verdade, o resumo é estar em contato com a natureza. Qual é o arroba do refúgio? @refúgio Boca do Tigre. Eu quero conseguir aqui agora. E o @flaviofilho.cast. Aí vocês já vão ter um pouco. Já tem das duas frentes Flávio, aí. passou voando, né? Quando o papo é bom, né? Foi. Não deu uma hora. Não deu. Não deu. A gente tem outras demandas. Pena, né? Quase não é um podcast. Mas volta como pra seu. ser parte 2. Mas vamos pra parte 2, sim. E assim, foi um prazer. E eu vou lá, tá? No refúgio? Vamos nos dois, no podcast no podcast também. No refúgio. Tá? Vou nos dois. A Koga vai no refúgio. Eu até desafiei ela pra um projeto lá no refúgio. Vamos ver. A gente apertou a mão, né? Foi o acordo. Então tá. Não esqueci. Eu também não. Então tá. Boca do Tigre. Só vou esperar você me chamar. Achou aqui? Ah, tá. Você se entreteu aí. Você encerra hoje? Encerra aí, então tá, gente. Hoje Quer que eu encerre? Eu deixo encerrar. Então vai. Faça as honras. Hã? Ai, que lugar lindo, Flávio. Arrasa que a gente tá atrasado. Hoje o multiverso aqui foi com a Gica, com a Koga e com o Flávio Filho. E na próxima semana não. Amanhã elas estarão aqui te esperando pra esse papo. Um abraço. E agora a gente tem o 92 minutos com o Matheus Mastella. Matheus Mastella. Isso aí, galera. A música